No livro do profeta Isaías, capítulo 54. Queridos, eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito dessa passagem, porque ela tem falado muito ao meu coração nos últimos dias. Primeiro, eu queria então situar vocês a respeito da vida do profeta Isaías. É um dos profetas mais intensos do Antigo Testamento, né? Não vou dizer o mais famoso, porque aí seria até talvez um pouco de... é uma questão de julgamento, mas é considerado com certeza um dos mais extensos, um do mais intenso, a ponto de que muitas vezes quando se refere ao profeta Isaías, o pessoal chama ele de o profeta, que é uma Bíblia dentro da Bíblia. Tá? O profeta Isaías tem 66 capítulos, o seu livro, o tomo dele. É uma casualidade que compara-se com a nossa Bíblia, que tem 66 livros também, incluindo o Antigo e o Novo Testamento, então por isso que trazem essa colocação. E ele viveu num momento em que a tribo de Judá, ou a tribo do norte, vivenciou o seu exílio. Foram expulsos da sua terra, e só a tribo de Israel, o reino do sul, o reino de Israel, permaneceu. Neste momento, Deus trouxe algumas palavras de admoestação, neste momento, Deus trouxe algumas coisas para ele, para o povo, para trazê-los ao alinhamento, mostrando que aquilo que Deus não se agradava, né, poderia levá-los para longe, como aconteceu com a tribo de Judá. Mas passado um período, a partir do capítulo 40 do livro de Isaías, nós começamos a ver o profeta fazer muitas profecias a respeito da restauração de Israel, a respeito da restauração do trono, a respeito da restauração do reino, a respeito do Messias, da vinda gloriosa do Senhor, da Nova Jerusalém. Então ele começa a fazer uma série de profecias, e dentro dessas profecias, nós encontramos essa aqui: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, e exulta com alegre canto, e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Eu confesso para vocês, queridos, durante muito tempo eu li essa passagem, e ainda hoje eu lia ela, hoje de manhã, e algumas coisas ainda me escapavam, e eu disse, Senhor, misericórdia, porque tu tem colocado no meu coração esta passagem, e eu tenho sentido que é ela que tu quer compartilhar conosco, mas alguma coisa ainda está escapando. E o que é, Senhor? E aí eu quero começar a chamar a atenção de vocês para alguns aspectos. Primeiro, o primeiro aspecto é a esterilidade. A esterilidade no livro, na palavra do Senhor, principalmente no Antigo Testamento, está intimamente relacionada com o pecado. Assim como a chaga, assim como a lepra, a esterilidade, ela é uma consequência ou um impedimento por conta de pecado. Então, a mulher que não tivesse filhos no Antigo Testamento, ela era considerada amaldiçoada. O homem que não tivesse filhos, ele era considerado amaldiçoado. E isso era um problema sério na cultura judaica. Era um problema sério. Mas, e é aqui que eu quero trazer o primeiro ponto. Deus pode restaurar todas as coisas. Eu quero começar chamando a atenção para vocês, para algumas pessoas do Antigo Testamento, conhecidas nossas, conhecidas do ponto de vista de que nós já lemos a respeito da vida delas, nós sabemos quem são elas, mas todas estas mulheres que eu vou mencionar para vocês aqui,
vivenciaram um período de esterilidade na sua vida. Por quê? E nós não vamos entrar no mérito agora, porque não é este o propósito, mas alguma coisa as aprisionava no passado. Para começar, nós temos Sara, a esposa de Abraão. Mas como? Pastor, você acabou de dizer que a esterilidade ela estava vinculada a algum pecado, a alguma coisa que prendia uma amarra. E Sara não é a esposa de Abraão, aquele que é o pai da fé? Sim, quem recebeu o título de pai da fé foi Abraão, não foi Sara. Mulheres, por favor, não me apedrejem antes de eu terminar de falar. Eu não estou falando mal das irmãs. O que eu estou aqui é querendo trazer uma ilustração e uma clareza sobre esse aspecto. Tá? Segunda situação, segunda mulher. Casualidade, eu não creio em casualidade. Deus tem planos maravilhosos, nós é que muitas vezes não nos entendemos. Mas o filho de Abraão, Isaque, casou com Rebeca, e Rebeca também era estéril. Isaque orou durante 20 anos para que Rebeca pudesse ter um filho. Na sequência, Isaque tem 2 filhos, Jacó e Esaú, né? Jacó vai para junto do seu tio Labão, e lá ele resolve casar com Raquel, e Raquel era, eu não ouvi, Raquel era, eu estou surdo, de novo, Raquel era estéril. Aí nós avançamos um pouquinho e encontramos uma mulher chorando no templo e pedindo a bênção de Deus porque ela não conseguia engravidar. Se tornou a mãe do maior profeta considerado do Antigo Testamento, o profeta Samuel, que já foi chamado por Deus com 8 anos de idade. Como é que é o nome dessa mulher? De novo, como é que é o nome dessa mulher? Ana. Também era estéril e Deus abriu a madre dela. A outra, nós vamos agora saltar um pouquinho para antes do nascimento de Jesus, e nós encontramos lá um sacerdote, já idoso, entrando no templo e tendo a visitação de um anjo, e diz assim, que a tua mulher vai ter um filho, né? O opróbrio dela vai ser tirado, vai ser o filho da tua velhice, e o nome dele vai ser João. E essa mulher se chamava Isabel. Ela era prima de Maria. Quando eu falo a respeito de algum pecado, eu não estou falando de pecados gritantes ou aviltantes. Só para nós entendermos o que eu estou querendo dizer, é que existem situações, às vezes posicionamentos, palavras que são ditas, que nos amarram e que nos prendem. Mas não é isso que eu quero falar. O que eu quero trazer é que, para todas estas que vivenciaram estes momentos de esterilidade na sua vida, esses momentos de secura, esses momentos em que elas não tiveram a oportunidade de dar à luz, Deus trouxe a restauração, independente da idade delas. Deus trouxe a restauração. Então, quando nós olhamos para essa passagem que diz assim, canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, à primeira vista pode parecer estranho a quem o profeta está falando. Porque se nós entendemos esse aspecto da esterilidade, nós entendemos o que o profeta está querendo dizer com isso. No final do verso 5, nós temos a primeira chave que pode nos esclarecer a respeito de que o profeta está falando. Quando nós olhamos lá no verso 5, diz assim, porque o teu Criador é o teu, qual é a palavrinha que está ali? Marido. Bom, se o teu Criador é o teu marido, então nós começamos a olhar para o primeiro parágrafo lá em cima e nós encontramos lá 2 mulheres sendo mencionadas. Nós encontramos a mulher estéril
que ela, segundo diz ali, é solitária, e nós encontramos a mulher casada. A mulher casada tem filhos, mas a solitária não os tem. E aqui a esterilidade, nós podemos entender então que poderia ser uma esterilidade natural ou uma consequência dela não ser casada. Mas nós já sabemos que a casada é aquela que está desposada do Senhor. Quem é a desposada do Senhor quando nós olhamos para as Escrituras? Nós vemos que Israel é desposada do Senhor. O Senhor tomou Israel, o Senhor chama a Israel de a sua amada, tanto que ele ilustra, sobre a perspectiva de vários profetas, que Israel se corrompe diante de Deus em adultério. Adultério só acontece dentro de um relacionamento conjugal. Se não existe relacionamento conjugal, não existe relacionamento matrimonial, não existe adultério. Existe fornicação, existe pecado, existe uma série de outros termos que se usam, mas não o adultério. O adultério existe justamente porque existe um relacionamento. Então Israel era casada. E qual é aquela que não é casada com o Senhor? Senão a igreja do Senhor Jesus, que passou a surgir depois que o Senhor subiu aos céus. Antes ela não existia. Então ela foi desamparada, ela está sozinha, ela não teve marido. Então aqui eu quero trazer a primeira ideia que nós temos, que quando o profeta está falando, ele está falando da igreja do Senhor Jesus, e ele está falando de Israel. Essa passagem se refere aos dois. Nós temos que ter isso em mente, que a primeira coisa que ele diz: canta alegremente aquela que não deu à luz, exulta com alegre canto aquela que não teve dores de parto, porque esta vai ter mais filhos do que a mulher, porque essa vai ter mais filhos do que a mulher casada. Primeiro aspecto que ele nos traz, então, é que os filhos da igreja serão em muito mais quantidade do que aqueles que o proselitismo ou que o desenvolvimento natural ou até mesmo a fecundidade entre o povo de Israel produziria. Então o profeta nos chama aqui para um momento em que ele está falando da igreja do Senhor. Eu sempre entendia no início essa passagem como sendo voltada para Israel, mas não, queridos, esta passagem, ela fala para a igreja do Senhor Jesus. Ah, mas pastor, está viajando, de onde você tira essa situação? Queridos, quando nós olhamos lá no livro de Lucas, capítulo 5, verso 30 e poucos, não lembro agora exatamente, lá Jesus está falando, Jesus é confrontado pelos fariseus, e ele chega assim: por que jejuamos nós, e os discípulos de João jejuam, tá? E os teus discípulos não jejuam? E Jesus diz para eles assim: podem os amigos do noivo jejuarem enquanto estão o noivo? Dias virão em que o noivo lhe será tirado, neste dia jejuarão. O noivo casa com quem? Com a noiva. Então, até este momento, o noivo estava com os amigos, ele não estava com a noiva. A noiva, quando nós olhamos lá em Apocalipse 22, diz que a noiva do Cordeiro, ela está sendo preparada para ele. Então a noiva do Cordeiro está sendo preparada para o casamento. Mas neste meio tempo, ela ainda tem muita coisa para fazer. E a primeira coisa que ela faz, que essa passagem nos diz, é: alarga o espaço da tua tenda e estenda-se o toldo da tua habitação. E eu pergunto, por que se aumenta uma casa? Se eu moro sozinho, um apartamento de 14 metros quadrados é suficiente para mim, não? Agora, se eu tiver uma família, eu preciso de quanto?
Hã? Mais espaço, né? Obrigado, irmão Mateus. Alguém pode chutar quanto mais? Vai depender do tamanho da família, né? Se for só a esposa, talvez o dobro já ajuda. Agora, se já tiver filhos, já vai precisar de um espaço um pouco maior. E assim vai sendo. A tua habitação, ela tem que crescer na proporção em que a família cresce. Nós estamos vindo para um prédio maior. Eu estimaria uns 3 vezes maior, né, pastor? 3 vezes maior. E se Deus está nos empurrando para cá, como o próprio pastor Osiel falou antes, porque nós cremos que Deus tem nos empurrado para esse sentido, é porque o local de lá já ficou apertado. A tenda está sendo aumentada, porque os filhos vão vir. Os filhos vão chegar. E maiores, mais numerosos, serão os filhos desta que não casou, do que daquela que já era casada. Estes filhos são gerados no Senhor. Este lugar aqui é para acomodar os filhos que o Senhor vai mandar. E ele diz assim ainda: estenda-se o toldo da tua habitação e não o impeças. Então, queridos, uma primeira coisa que eu quero alertar aqui é que nós podemos ser empecilho para os planos do Senhor. Nós podemos ser empecilho para o plano do Senhor. O apóstolo Paulo diz que certa vez ele se encontrou lutando contra Deus. E Deus disse que ele seria isso seria usado para ensiná-lo, essa situação de luta. Isso quer dizer o seguinte, que quando nós nos posicionamos contra Deus, nós somos tratados especificamente por Deus. E nós devemos evitar essa situação, porque ser corrigido por Deus, porque a gente fez uma coisa errada, é uma coisa. Mas ser disciplinado por Deus, porque nós nos colocamos contra Ele, é outra situação. Então, quando a palavra diz assim, não o impeças, ela está querendo dizer o seguinte: sujeite-se a Deus. Entenda o seu papel nessa história. Entenda que você tem um lugar e que as tendas têm que ser estendidas. E algumas coisas precisam ser feitas para que elas sejam estendidas. A continuação do verso diz o seguinte: alonga as tuas cordas. Queridos, para que se usa corda? Para que se usa corda? Para fazer amarração, esticar, para fazer amarração. E o outro ele diz assim: e firma bem as tuas estacas. Para que se usa estacas? Estabelecer fundamento, porque uma tenda tu não faz com base de pedras, onde tu levanta paredes em cima, porque ela é uma casa móvel. Então o fundamento é feito com as estacas. Fundamentos são aquilo que serve de base, de lastro, que vai conduzir e vai firmar a tua casa. O nosso firme fundamento é quem? Quem é o nosso firme fundamento? Jesus é o nosso firme fundamento. As palavras que o Senhor estabeleceu, elas é que firmam a nossa vida. Nós encontramos lá em Hebreus 6, que os princípios elementares da doutrina de Cristo fazem o estrado do nosso conhecimento, da nossa vida sendo edificada, e esse estrado, ele vai permitir que as paredes sejam firmadas. Numa tenda, eu não tenho como colocar esses estrados embaixo da terra, mas eu tenho como colocar eles como estacas, pontos firmes, pontos que não vão permitir que os ventos removam a cobertura da tenda. Mas só as estacas não servem.
eu preciso ter cordas. As cordas fazem a amarração. E o que são essas cordas, queridos? O que são essas cordas? Nós temos um indicativo, quando nós olhamos lá em Eclesiastes, quando ele fala a respeito de que é melhor serem dois do que um, porque tendo dois, eles têm melhor paga pelo seu salário, é a primeira coisa que ele diz, ou seja, trabalha e ganha mais. Se um cair, o outro ajuda a levantar, ou seja, tu não vai ficar sozinho. E aí ele termina o verso dizendo que o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Se um cordão, que é a parte mais fraca, tem que ter 3 dobras, e nós estamos falando de 2 pessoas, a terceira dobra é Cristo. Uma corda é formada de cordões entrelaçados. Ou vocês já viram uma corda feita de um único fio? Geralmente quando tu pega uma corda, tu começa a desenrolar ela, sai um pedaço para um lado, o outro para o outro, outro para o outro. Tu pega aquele pedaço, tu desenrola ele mais um pouco. Então, uma corda é feita de cordões entrelaçados. Se uma corda é feita de cordões entrelaçados, e então uma corda consiste na realidade de pessoas, homens, mulheres, amigos, irmãos que juntos trabalham em prol do crescimento daquela casa. Nós estamos vindo para um prédio maior, onde cada um de nós tem responsabilidade aqui. Cada um de nós faz parte de um cordão desses, que juntos amarrados vão ser as cordas que vão se estender de uma estaca até a outra, firmando as lonas e não permitindo que os ventos, que as tempestades, porque elas vêm, elas não são provação, elas não são ataques do diabo, elas são consequência da vida. Jesus disse que no mundo passais por aflições. Essas tempestades, elas acontecem. Quando Jesus desceu para o mar da Galileia com os discípulos, mandou eles ir à frente, e eles estavam lutando contra a tempestade no meio do mar, e Jesus veio a eles caminhando por sobre as águas. Os discípulos ficaram apavorados, mas eles não ficaram apavorados por causa da tempestade. A Bíblia não diz naquele momento que eles enfrentavam a tempestade, que eles tinham medo dela. Diferentemente de uma outra situação, em que Jesus estava no barco com eles, e eles vieram para Jesus e disseram: Jesus, ajuda-nos porque nós vamos morrer. São 2 situações distintas, mas que mostram que as tempestades acontecem na vida da gente. Algumas são naturais e a gente vê elas, a gente entende elas, a gente luta contra elas na nossa própria força. Às vezes não consegue chegar ao fim que nós gostaríamos, mas nós estamos lutando porque nós entendemos que são tempestades naturais. Outras são tempestades que acontecem de maneira sobrenatural, que nem foi aquela quando Jesus estava no barco. Porque eu não acredito, queridos, que pescadores que passaram a vida inteira no mar têm medo de ondas. Só que aqueles ali naquele momento tiveram, então foi uma tempestade sobrenatural, e aí eles se apavoraram. Mas nós enfrentamos elas em todos os momentos. Mas quando nós temos estacas bem firmadas, princípios estabelecidos na nossa vida, princípios que estão firmados e alicerçados na palavra de Deus, naquilo que Jesus nos ensinou, naquilo que Jesus passou para nós, e nós vivemos isso, então nós temos essas estacas firmadas. E quando nós vivemos isso em igreja,
como família, com irmãos, com amigos, com companheiros, estendendo os braços uns aos outros e vivendo verdadeiramente aquilo que Jesus disse: nisso vocês serão conhecidos como meus discípulos, se verdadeiramente vos amardes uns aos outros. Aí nós estamos estendendo as cordas por cima dessas lonas e amarrando elas bem firme, para que elas não sejam levadas por estes ventos de tempestades que se levantam nas nossas vidas. Ele continua dizendo: porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Vou tomar o copo aqui como exemplo e vou botar aqui em cima. Queridos, tem água nesse copo, vocês estão vendo, né? Se eu continuar despejando aqui dentro, para que lado vai despejar a água? Se eu continuar botando água aqui dentro, para que lado vai despejar a água? Para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para onde? Para todos os lados. Então, com certeza, Jesus não se referia a um copo. O profeta também não se referia a um copo. O que transborda para a direita e para a esquerda? O que transborda para a direita e para a esquerda? Eu vou dar uma pista para vocês. Geralmente nasce pequenininho, lá no alto da montanha, corre montanha abaixo e acaba terminando no mar. O que transborda para a direita e para a esquerda? Um rio. João 4, Jesus falando com a mulher samaritana, e a mulher samaritana pedindo água. Jesus disse que a água que ele desse faria nela o quê? Brotar um rio de águas vivas. Então, queridos, quando transborda para a direita e para a esquerda, na realidade está falando deste rio que deve transbordar das nossas vidas. Transborda para a direita e para a esquerda. Ele não transborda para trás, porque um rio não corre para trás, nenhum rio corre para trás. E não transborda para frente, porque para frente ele flui sempre. O rio que não flui para frente é rio de águas paradas, não é mais rio, deixou de ser rio, passou a ser uma piscina, uma poça ou qualquer coisa. Quem tiver piscina em casa pode muito bem fazer o teste, deixa de limpar ela uma semana e você vai ter Vai ter o quê? Um criador de mosquito, né? Na melhor das hipóteses. Isso se a água não ficar verde, podre e mal cheirosa. Porque águas paradas apodrecem. Se as águas vivas que fluem de nós, como Jesus disse para a mulher samaritana, devem ser um rio fluindo de nossas vidas, ele não pode parar. Ele não pode ser retido. Ele tem que transbordar, ele tem que fluir continuamente, e tem que transbordar para a direita e para a esquerda, porque ele tem que avançar em todas as direções. Ele tem que encher toda a terra. Quando o profeta está falando do futuro glorioso de Sião, como é o título que está aqui na minha Bíblia, ele não está falando somente de Jerusalém, ele não está falando da Jerusalém celestial, ele está falando da igreja do Senhor. Ele está falando da igreja do Senhor, da finalidade que a igreja do Senhor tem, dos propósitos que ela tem que cumprir, como ela tem que trabalhar para isso. Porque diz assim: a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Cidades assoladas são cidades que foram destruídas. Que foram destruídas por quê? Foram destruídas por causa do pecado. Foram destruídas por causa da falta de temor de Deus. Foram destruídas por causa de pessoas que antes de se levantar para falar e abençoar, se levantava para amaldiçoar e para praguejar. Isso destrói. Isso destrói. Às vezes não destrói fisicamente, mas destrói. Destrói espiritualmente, destrói afetivamente. Lares que não têm palavras de edificação um para com o outro, são lares que estão sendo destruídos afetiva e espiritualmente. Quando nós olhamos hoje, olhamos para a nossa nação brasileira, olhamos para esses institutos de pesquisa, pegamos, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz
periodicamente apontamentos sobre a evolução da situação da sociedade brasileira, eles fazem estudos a respeito da questão da separação de famílias, eles apontam lá que os principais problemas de separações das famílias é por causa das palavras. Tratamento entre as pessoas. As pessoas não falam o bem umas das outras, elas falam mal, elas se agridem, elas discutem. E o que a palavra aqui nos diz é que aquele que tem sim as suas estacas bem firmadas, as cordas bem amarradas, ele transborda para a direita e para a esquerda, e por causa disso, ele possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Então essas cidades que estão sendo agredidas, que estão sendo destruídas, elas passarão a ser reedificadas. E como é que se faz isso? Abençoando. Abençoando. Para isso que a igreja do Senhor foi chamado, para abençoar e não para amaldiçoar. Para declarar palavras de vitória e não palavras de derrota. Nós vivemos um momento bastante conturbado na nossa nação. É um momento muito sensível, tanto econômica quanto politicamente. Mas a gente tem dito desde o início desse ano, o povo do Senhor, a igreja do Senhor, ela não vivencia crise. Ela não vivencia crise. A igreja do Senhor, ela vive por aquilo que a palavra de Deus diz. Ela vive por fé. E a fé, ela diz que se nós, que somos servos do Senhor, declaramos a vitória do Senhor, declaramos a palavra do Senhor, o Senhor estabelecerá o seu governo nas nossas vidas. E onde Cristo reina, não existe crise. Ah, mas pastor, e como é que eu vou fazer? O meu salário não muda, eu dependo que o meu empregador me pague mais, ou no meu caso específico, o meu salário não muda, porque daí teria que mudar do Brasil inteiro, e isso não vai acontecer assim de uma hora para outra. Querido, a Bíblia não declara que para que eu seja abençoado, eu tenho que ganhar mais do que eu ganho hoje. A Bíblia declara que o que eu ganho hoje, Cristo fará que seja suficiente para suprir as minhas necessidades. Tá? Não quer dizer que as minhas vontades serão atendidas, mas as minhas necessidades serão supridas. Deus abre as portas, Deus nos abençoa. Não temas, porque não serás envergonhada. E ele reforça, não te envergonhes. Primeiro, não serás envergonhada. Aquela que começa a trabalhar, a igreja do Senhor, ela não será envergonhada. Ou seja, quem se levantar contra a igreja do Senhor, está levantando-se contra o Senhor. O Senhor não permitirá que a sua igreja seja envergonhada. Segundo, ele diz assim, não te envergonhes, ou seja, se tu não serás envergonhada, não seja tu a te lançar em vergonha, não faça aquilo que tu sabe que não vai glorificar o nome do Senhor, porque daí sim você vai trazer vergonha sobre a sua própria vida. E ele continua, porque não sofrerás humilhação. Veja bem, o Senhor está declarando, primeiro, não serás envergonhada. Não faças nada para que tu te envergonhe. Não sofrerás humilhação, ou seja, se alguém tentar te humilhar, o Senhor mesmo vai te proteger. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, ou seja, aquilo que no passado você fez, na ignorância, antes de receber o chamado do Senhor, de ser escolhida a fazer parte da noiva do Senhor, porque você hoje faz parte da noiva do Senhor. Mas antes, no outrora, quando andávamos, cada um de nós, pelos nossos próprios pensamentos, da nossa própria vontade, nós éramos perdidos, sem esperança. E neste momento nós sim tínhamos motivo para muita vergonha. Então,
pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. O Senhor compara esta vergonha, esta humilhação, a questão da viuvez, quando não tem amparo. Quando não tem amparo. Queridos, nós somos a igreja do Senhor. Nós fomos chamados para receber os filhos que o Senhor manda. A igreja, ela não tem que gerar filhos. A igreja não gera os filhos. Os filhos, eles são gerados no coração de Deus. Efésios nos diz isso, que antes da fundação do mundo, Ele nos gerou nele. Ele nos escolheu nele para a adoção de filhos. Então o Senhor mesmo é que faz com que os seus filhos venham. Mas a igreja do Senhor, ela tem que estar preparada. Ela tem que estender as suas tendas. Ela tem que amarrar bem as suas cordas. Ela tem que firmar bem suas estacas. Porque ela não pode abandonar os princípios do Senhor. Ela não pode negociar com os princípios do Senhor. Ela não pode adulterar com os princípios que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Aquilo que é a verdade do Senhor. Nós não podemos negligenciar isso, nós não podemos concordar em tornar isso flexível, mesmo que seja para apoiar ou para favorecer algumas pessoas. A palavra do Senhor, ela é verdade, e toda ela é verdade. Não é partes dela que é verdade, não é aquilo que nos agrada que é verdade, ou tudo é verdade, ou nada é verdade. E a palavra do Senhor também é quem nos ensina como nós devemos andar. Então, se a palavra diz que nós devemos estender as tendas, nós temos que estender as tendas. Por quê? Porque a família está crescendo. Nós temos que receber essas pessoas, e uma vez recebidas, elas têm que estar debaixo das mesmas cordas. As mesmas cordas, elas vão fazer parte dessas cordas também. Elas têm que estar firmadas e sendo protegidas pelas mesmas estacas. Os princípios são os mesmos, que vão passar a valer na vida delas também. É por isso que nesta igreja, nós temos primado por isso que o pastor Osiel tem recebido essa direção, e naquilo que for possível para mim, eu tenho tentado apoiá-lo e ajudá-lo, mas ele estabeleceu a escola nessa igreja, para que as nossas, vamos dizer assim, para que os nossos fundamentos fossem firmes, para que nós não caminhássemos em terreno arenoso, escorregadio, mas sim que nós andássemos por aquilo que a palavra de Deus fala para nós. Nós estamos começando uma nova jornada neste prédio. Deus abriu as portas para nós, e nos próximos 3 anos, pelo menos, amém? 5, glória a Deus. Nos próximos 5 anos, pelo menos, nós temos aqui muita coisa por fazer. Não me refiro ao prédio, queridos. O prédio são ajustes, correções. A gente faz isso na nossa casa, porque se não fizer, a casa cai. Então, se nós não fizer aqui, o prédio cai também. O que eu falo é que nós temos coisa para fazer aqui, é que nós temos que manter essas estacas bem firmes. Estes princípios, eles têm que ser conhecidos de todos nós. Ah, mas eu leio a Bíblia. Amém que você lê a Bíblia, querido. Isso é que nem oração. Você não está fazendo nada demais. Se você não fizer, você está fazendo de menos. Mas eu estou falando daquilo que Deus estabeleceu para este ministério. Que nós temos caminhado em cima disso, firmado nisso, porque nós olhamos para o horizonte
Eu olho para o horizonte. Eu acho que o pastor Osiel olha muito mais longe do que eu, mas eu olho para esta sala aqui e eu estou vendo cadeiras lá encostadas na parede. Eu olho para esta sala aqui, eu vejo gente de pé ao longo das paredes aqui, porque não tem lugar para sentar. Isso é andar por fé, querido. Ah, mas do que você se baseia? Eu me baseio naquilo que eu creio, segundo a palavra de Deus. Se Deus nos tem falado que nós temos que aumentar a nossa tenda, Ele nos deu uma tenda maior para nós estarmos, é porque os filhos virão. É porque os filhos virão, e eles virão para este lugar, para serem abençoados. Agora, as estacas quem firma, as cordas quem amarra, somos nós, não é o Senhor. Ele só manda. Então, nós temos que edificar as nossas vidas, nós temos que buscar crescer, dentro dos princípios que Deus estabeleceu para essa igreja. Amém?